Salve, sonhadores! Vamos aplicar um pouquinho de conhecimento agora? Pô, a gente já sabe o que é um campo elétrico, sabe o que é uma carga elétrica, sabe o que é uma força elétrica. Vamos entender o que é voltagem agora. A voltagem é um conceito importantíssimo e você vai ver como cair isso no PIS. Para entender voltagem, a gente precisa entender, relembrar lá do PISM 1 o que é trabalho. Trabalho é uma força aplicada que gera um deslocamento. Então, se eu tenho aqui uma bolinha, ela está caindo e ela está tendo uma ação de uma força chamada força-peso, que eu estou representando aqui por W. É uma força calculada pelo m vezes o g, que é a massa vezes a gravidade. Essa força-peso vai atuar sobre essa bolinha e vai fazer a bolinha se mover. Então vai fazer a bolinha se deslocar. Ou seja, essa força-peso realiza um trabalho sobre a bolinha. O trabalho W é dado pela força vezes o deslocamento. Pela multiplicação dos vetores. Força e vetor de deslocamento. Ah, Gabrielzão, então o trabalho é um vetor? Não. O trabalho é uma grandeza escalar. Mas é a multiplicação de dois vetores. Mas não confunda isso aí não. Então se eu tenho aqui outro bloquinho, esse bloquinho ele está nessa posição, ele vai se mover para essa posição quando eu aplico uma força sobre ele. Então eu tenho uma força aplicada que gera um deslocamento, eu tenho um trabalho relacionado a ele. Ok? Que demais. Pelo teorema trabalho e energia, o teorema que você viu lá no PISM 1, eu tenho que o trabalho é igual a menos ΔU. O que é esse ΔU? É energia potencial gravitacional. Poderia ser uma energia cinética. É o teorema trabalho e energia. A gente vai ver que isso vai voltar aqui agora, quando a gente estiver falando do trabalho que atua sobre uma carga. Pô, a gente não está estudando agora blocos. A gente não está estudando plano inclinado. Não. A gente está estudando a física do ponto de vista da eletricidade. Então vai ter que ser uma força que gera um deslocamento aplicado numa carga elétrica. Essa que é a jogada. E qual carga elétrica que pode ser? Por exemplo, a carga elétrica que a gente viu entre duas placas carregadas. Então eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, eu vou ter um campo elétrico no meio dessas placas paralelas e a carga elétrica que está aqui. Eu vou ter um campo elétrico no meio dessas placas, perdão, e a carga elétrica que está aqui no meio vai se deslocar. Igual aquele exercício do elétron que a gente fez anteriormente, na aula anterior, na parte 3 dessa aula. Aí eu vou ter aqui, então, um campo elétrico que gera uma força elétrica, essa força está gerando um deslocamento, então eu vou ter um trabalho. Tá vendo como está tudo conciliado? O campo elétrico ao redor das cargas gera uma força elétrica nelas. Essa força elétrica faz as cargas se moverem, a carga em movimento com uma força aplicada tem um trabalho relacionado a ela. Então essa força elétrica gera um trabalho. Tá bom? Essa força que atua sobre essa carga teste, vou representar essa carga aqui como Q0, uma carga pequenininha e tal, é constante. E não depende da localização da carga. Então a força elétrica aqui da carga, aqui, ela é a mesma. Porque a força elétrica só depende da carga vezes o campo elétrico, vezes o módulo do campo elétrico aqui aplicado. Beleza? O trabalho aqui realizado por essa força elétrica, porque a força gera um deslocamento, é o mesmo para qualquer trajetória, de A para B. Então se eu tenho aqui a carga vindo aqui assim, vindo reto, vindo aqui assim, qualquer uma teria o mesmo trabalho. Porque a força elétrica é uma força conservativa. Então o teorema trabalho e energia vai te afirmar que o trabalho é igual a energia. Beleza. Se o trabalho é igual a energia, e essa força é conservativa, o trabalho não depende da trajetória que liga A até B. Então tanto faz. Se a carga vem de A e obedece esse caminho, obedece essa trajetória, chega até o B, tanto faz o caminho que ela seguiu, se foi reto, se foi... tanto faz. Não importa. Porque a força elétrica é conservativa, então essa equação aqui vai ser obedecida. Isso significa a força elétrica ser conservativa. Tá bom? Que não depende da trajetória, o trabalho não depende da trajetória, e ele vai ser calculado pelo menos ΔU. Menos ΔU. Olha as fórmulas relacionadas a isso. O trabalho, então, portanto, como ele é menos ΔU, ele vai ser igual a carga vezes ao campo vezes o deslocamento, vezes a distância. Porque não é força vezes deslocamento? Não é assim que calcula o trabalho? Sim. E a força elétrica aqui no caso, não é a carga vezes o campo elétrico? Sim. Então eu tenho que a carga vezes o campo elétrico é igual à distância. E isso também é igual a um ΔU, a um menos ΔU. Também é tudo igual, tá bom? Ou seja, o é energia. É energia. No caso da bolinha caindo, é energia potencial gravitacional. No caso aqui seria uma energia potencial elétrica, porque está falando de cargas elétricas. Essa energia elétrica, então, é dada pela carga vezes o campo elétrico vezes a distância. Essa formulazinha aqui também é importantíssima. E ela é um resultado total e direto do trabalho, do teorema trabalho e energia. O trabalho é a força vezes o deslocamento. Tá bom? Então aqui é importante entender essa jogada. Mas, pô, entenda de fato essa relação entre trabalho e energia. Imagina que eu pego aqui e coloco uma carga positiva nesse campo elétrico uniforme, que está ligando a placa positiva na placa negativa. Já entendemos por que o campo elétrico tem esse sentido, é o ouriço. Carga elétrica positiva, então, é o ouriço. O campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. Eu vou ter aqui uma carga positiva que está nessa posição, e ela vai se deslocar no mesmo sentido do campo elétrico, já que ela é uma carga positiva. Vai ser deslocada aqui para cá, beleza.
Esse campo, então, portanto, realiza um trabalho sobre a carga. O campo realiza um trabalho, porque é o campo que faz surgir uma força elétrica na carga e a força elétrica que vai gerar um deslocamento, então eu tenho um trabalho. Ou seja, o campo realizou um trabalho, que é a mesma coisa que o campo gravitacional fez com a bolinha quando ela caiu do alto para baixo. Mesma jogada, mesma jogada. Mesma coisa. Uma força que gerou um deslocamento. No caso aqui, a energia potencial ela diminui. Por que a energia diminui? Porque o trabalho é positivo. O trabalho gerado aqui é positivo. Porque eu estou considerando que a força elétrica é positiva de cima para baixo. E aí o trabalho seria positivo. Força vezes deslocamento seria positivo. Se o trabalho é positivo, a energia é negativa. Porque pelo teorema trabalho e energia, o trabalho é igual a menos ΔU. Se o trabalho é positivo, a energia é negativa, por causa desse menoszinho aqui. Tá bom? Se atente ao sinal. E o contrário? O contrário é verdadeiro. Porque se eu tiver aqui uma carga positiva agora, eu tenho uma força elétrica atuando de cima para baixo. Só que o deslocamento é de baixo para cima. Ou seja, o trabalho aqui é negativo. Porque a força que atuou sobre essa carga e gerou um deslocamento foi no sentido contrário. Então o trabalho aqui é totalmente negativo. A força está para baixo e o deslocamento está para cima. Totalmente negativo. Totalmente negativo. Se o trabalho é negativo, a energia potencial aumenta. A energia potencial elétrica aqui no caso. Ela necessariamente aumenta por causa dessa fórmulazinha. O trabalho é negativo, ΔU. É igual ao negativo do ΔU. Se o trabalho é positivo, o ΔU é negativo. Se o trabalho é negativo, o ΔU é positivo. Necessariamente. Tem que ser o contrário. Tem que ser. Tá bom? Entendeu a jogada aqui, sonhador? Essa relação entre trabalho e energia. Energia elétrica, no caso. Tá bom? Energia potencial elétrica. Beleza. Entende mais um pouquinho. E se eu coloco aqui agora uma carga negativa? Ó, Gabrielzão, aí mudou tudo. Não. Só de ser uma carga negativa, o raciocínio é o mesmo. Porque se eu tenho uma carga negativa aqui agora, a força elétrica vai ser no sentido contrário ao do campo, porque o campo está de cima para baixo, e a força elétrica está de baixo para cima. A carga é negativa, ela vai ter que ir no sentido da placa positiva, os opostos se atraem, olha o romantismo aí. Então, se a força elétrica está contrária ao deslocamento, o deslocamento aqui, ele foi de cima para baixo, no caso, estamos colocando aqui um exemplo, tá? O deslocamento foi de cima para baixo, mas a força elétrica é de baixo para cima. Uma coisa é a força elétrica ser de baixo para cima, né, gente? Outra coisa é a carga se deslocar de baixo para cima. Então, o deslocamento aqui está sendo de cima para baixo. Tá? Tá sendo de cima para baixo. O campo elétrico é muito intenso, fez a carga aí para baixo e tal. O trabalho é negativo, porque a força está para cima, o deslocamento está para baixo. Força e deslocamento estão em sentidos contrários, então eu tenho um trabalho negativo. Se o trabalho é negativo, a energia elétrica é positiva. A energia elétrica aumenta. Tem que ser o contrário. Bom? Outro exemplo. Se eu tenho aqui agora também uma carga negativa, a força elétrica está para cima, está contrária ao campo elétrico, que está de cima para baixo, a força elétrica está de baixo para cima, e a carga também se desloca de baixo para cima. Ok? Então a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o trabalho aqui também é positivo. Se o trabalho é positivo, o campo elétrico, o campo elétrico não, a energia potencial elétrica, ela diminui, ela é negativa, ela tem que ser negativa. Aquele menos ΔU inverte o sentido ali fica o contrário do trabalho. O trabalho aumenta, energia diminui, tem que ser, tá bom? Isso obedece ao teorema trabalho e energia. Ok, isso tudo é a voltagem. Isso tudo é uma voltagem. Já ouviu falar? Pilha de 120 volts. É isso que está acontecendo. Você está deslocando cargas elétricas, aplicando um campo elétrico nessa carga, fazendo surgir uma força elétrica nessa carga, fazendo ela se mover. Essa movimentação de cargas que gera essa tal da voltagem, que está relacionada à energia potencial elétrica. Então essa energia potencial elétrica aqui, ó, ela pode ser calculada, vê se não parece muito com a lei de Coulomb, mas tem uma diferença importante. Essa energia potencial elétrica pode ser calculada pelo produto das cargas, então Q vezes Q, vezes uma constante K, que é a constante elétrica, que depende do meio em que estão essas cargas e tudo mais, tem aquele valor de 9 vezes 10 a 9, ok? Dividido pela distância entre as cargas. Ó, Gabrielzão, não era distância ao quadrado? Isso é a lei de Coulomb. Isso é força elétrica. Aqui é energia potencial elétrica. Aí é só um R. Aí só depende do R. Tá bom? Não confunda essas fórmulas. Por favor. Por favor. A fórmula é muito parecida. Muito parecida. Então essa energia potencial ela é positiva quando as duas cargas, possuem o mesmo sinal. E negativa quando as cargas possuem sinais contrários. Sinais contrários. Então eu tenho aqui duas cargas positivas, separado por uma distância R. A energia potencial elétrica é positiva. Claro que ela diminui quando a distância aumenta, porque é inversamente proporcional, né? Mas o R aqui está dividindo, né? A mesma jogada da lei de Coulomb. O R aumenta, a energia potencial diminui. Então eu estou aqui aumentando a distância no eixo X, ó. Eu estou aumentando aqui a distância, olha o que acontece com a energia potencial. Diminui. Faz sentido. Quando eu tiver duas cargas de mesmo sinal. Ou seja, elas estão se repelindo. Se elas se repelem, elas vão tender a aumentar a distância. Quando elas aumentam a distância, a energia potencial diminui. Necessariamente. Então, olha o entendimento. O romantismo. Os opostos, os semelhantes se repelem. Beleza.
E eles se repelem de modo que a energia potencial elétrica diminui. Tem que diminuir. Tem que diminuir porque a distância entre elas vai aumentar. Elas estão se repelindo, a distância entre elas vai aumentar. Ué. Elas não vão ficar ali numa distância R, não. Elas vão se afastar. Vão se afastar. Elas se afastando, a energia ela diminui aqui, ó, no decorrer com que ela se afasta. Tá bom? Calculado dessa forma aqui. O R não é o A ao quadrado. Não é A ao quadrado. E se eu tiver duas cargas de mesmo sinal? De sinais contrários, positivo e negativo. Aí elas vão se repelir, elas vão se aproximar. Quando elas se aproximam, o R diminui. Se o R diminui, a energia aumenta. A energia aqui então aumenta à medida com que o R está diminuindo. Necessariamente. Tá bom? A energia aqui ela se torna, por exemplo, se eu tiver aqui num R grande e estiver se aproximando, essa energia que ela vai se tornar cada vez mais negativa. Cada vez mais negativa. Tá bom? Ou seja, ela aumenta, mas em módulo ela se torna cada vez mais negativa. Em módulo aqui. Não confunda isso, por favor. Por favor. Não é R ao quadrado. É um R normal. Carga de mesmo sinal, a energia ela vai ser positiva. Ser positiva. E ela vai diminuir na medida com que as cargas se afastam. E a energia, e se as cargas forem de sinais contrários, a energia vai ser negativa. Aí o módulo dela vai aumentar quando as cargas se aproximarem. Ó, as cargas estão se aproximando. O módulo está aumentando. Só que como a energia é negativa, aí o gráfico aqui está vindo para baixo. Mas não entenda errado, por favor. O jeito que eu expliquei pode parecer um pouco confuso. Vou tentar me refazer aqui. Eu gosto de uma explicação alto nível. Você me conhece. As cargas de sinais contrários. O R aqui está diminuindo. Ó. O R está diminuindo, da direita para a esquerda. Olha o que acontece com a energia. Ela se torna cada vez mais negativa. Ela vai ficando mais negativa. Menos 100, menos 200, menos 300, menos 400. O número vai aumentando. Por isso que eu falei, ela aumenta. Claro, ela aumenta. Porque se o R diminui, o U aumenta. Só que como é negativo, vai se tornar cada vez mais negativo. E não simplesmente um valor cada vez maior. Né? Até porque o gráfico aqui está vindo para baixo. Vai se tornar um valor cada vez mais negativo. Menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, os valores estão ficando cada vez mais negativos. O número está aumentando. 100, 200, 300, 400, o número está aumentando. Só que como tem um menos na frente, vai ficar cada vez mais negativo. E é por isso que o gráfico aqui vem diminuindo. Ok? Agora sim, agora fiquei em paz. Beleza. Como eu falei, isso está relacionado com a voltagem. A pilha de 120 volts. Está tudo relacionado com essa movimentação de cargas. De novo, eu tenho cargas elétricas. Eu tenho campo elétrico que faz uma carga elétrica sentir a presença da outra. Esse campo elétrico faz surgir uma força elétrica, que pode ser ou de atração ou de repulsão, dependendo do romantismo ali entre as cargas. Cargas de sinais contrários se atraem, cargas de sinais semelhantes se repelem. Beleza. Essa movimentação de cargas vai gerar um potencial elétrico. Olha como está tudo interligado, cara. Que lindo. Esse potencial elétrico, ou voltagem, ou diferença de potencial, qualquer um desses termos, é a movimentação de cargas. Então você está fazendo a carga se mover. Eu tenho aqui uma placa positiva, eu tenho uma carga positiva. Essa placa positiva vai fazer surgir uma força elétrica nessa outra carga devido à presença de um campo elétrico que está saindo dessa placa positiva, olha o ouriço. Essa força elétrica vai fazer a carga se movimentar. Força de repulsão vai fazer se movimentar. Então é a movimentação de cargas. Isso gera um potencial elétrico. Exatamente. Relacionado ao campo elétrico aplicado e é definido como energia potencial elétrica, olha lá, energia potencial elétrica por unidade de carga. Então olha de novo, olha a fórmula de energia potencial elétrica. Q vezes Q dividido por R. Eu vou dividir isso aqui pela carga. Então só vai ter uma carga agora no potencial. O potencial elétrico então é dado pela letra V de voltagem, a constante K vezes a carga dividida pelo R. E aí não é R ao quadrado. Não é R ao quadrado. É Q sobre R. Q sobre R. Isso é uma grandeza escalar. Assim como trabalho, assim como energia. É uma grandeza escalar. Que é dada em volt. É a unidade de voltagem. A grandeza é voltagem. A letra representando é o V e a unidade é volt, que também é o V. Não confunda essas letras. É muita letra, eu sei. Como essa voltagem é a energia sobre carga, o volt nada mais é do que joule sobre coulomb. Porque joule é a unidade de energia e coulomb é a unidade de carga. Então joule sobre coulomb é energia por unidade de carga. E eu chamo isso de volt, que é a mesma letra da grandeza. A grandeza é o V e a unidade é o V. Não confunda, por favor. É daí que vem o lance da pilha. Pilha de 120 volts. Essa pilha de 120 volts significa que ela tem uma energia potencial elétrica de 120 joule por cada 1 coulomb de carga que tem ali dentro. Cada coulomb de carga que tem ali dentro vai fazer as cargas se moverem e essa carga em movimento que gera uma energia elétrica para fazer um controle remoto funcionar, uma bateria funcionar, seja o que for, tá bom? Isso que é a voltagem. Essa voltagem, então, olha o que ela faz. Faz uma carga positiva abandonada em um ponto no campo elétrico, por exemplo aqui, se deslocar no sentido de maior potencial para o menor potencial. Ou seja, do polo positivo da pilha para o polo
negativo da pilha. Essa que é a jogada. Tá entendendo, sonhadores? Que demais, cara. É conciliar a teoria com a prática. É isso que significa a pilha. É isso, cara. Muito massa. E eu posso fazer algumas representações dessa voltagem, assim como eu fiz de campo elétrico. Quer ver? Ó? Muito parecido aqui com as linhas de campo. Não, muito parecido não. São as linhas de campo lá do campo elétrico. Linhas de força, lá do campo elétrico. Uma carga positiva, eu tenho aqui o ouriço. Eu tenho então o campo elétrico saindo dele. Se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, eu vou ter esse dipolo, em que cada tangente dessa trajetória aqui, ó, ao invés de fazer a curva, vai reto. Em cada tangente da trajetória eu tenho um campo elétrico. Quanto mais próximo à linha de campo, maior o campo elétrico, beleza. E, falando em voltagem, eu vou ter agora uma superfície equipotencial, que seria essas curvas em azul. O campo elétrico está em rosa, e a curva em azul é o potencial, é a voltagem, é a diferença de potencial. Beleza? É o volt. E é equipotencial porque em torno dessa superfície em azul, o potencial é o mesmo. Então aqui o potencial sempre é o mesmo em cada um dos círculos em azul. Em cada um desses círculos em azul, o potencial é o mesmo. É o mesmo. Eu até coloco alguns valores aqui, ó, quer ver? Ó? Potencial de menos 30 volt, potencial de menos 50 volt, aqui nessa parte, potencial de menos 70 volt aqui nessa parte. Beleza? Potencial de menos 70, potencial de 0 volt aqui no meio. Ok. Aqui, potencial de 30, potencial de 50. Tem aqui as indicações, está indicado aqui em preto, ó, tá vendo? Está indicado aqui em preto. Ó. O menos 30 é o círculo em azul mais longe da carga, o menos 50 é o do meio, o menos 70 é o menor de todos aqui neste caso, tá bom? Ok. É equipotencial, é o mesmo potencial elétrico, ou seja, é a mesma capacidade de fazer se mover uma carga. É a mesma capacidade que você tem de ter uma energia elétrica por unidade de carga. É a mesma capacidade que você tem de fazer essa continha aqui. Ó. Que a gente vai ter que fazer a conta, né? Você vai ver como que se faz. Vai ver como se faz, tá bom? Essa superfície é uma superfície em 3 dimensões. Por exemplo, aqui um círculo. Sobre a qual o potencial elétrico V permanece constante em todos os pontos. Equipotencial, mesmo potencial. E ele permanece constante em todo o círculo. Claro que no próximo círculo ele vai ser um potencial diferente. Tanto que está aqui, 30, 50, 70. Ok? Muito massa. Vamos fazer um exercício de fixação sobre isso, sonhadores? Vamos lá. Vamos ver como é que faz essa continha. E aí logo em seguida a gente faz o exercício do PISA. Uma partícula com massa 5 vezes 10 a menos 9 kg, que é a mesma coisa de 5 micrograma, e carga 2 nanocoulomb, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 9 coulomb, parte do repouso no ponto A, tá aqui no ponto A, e se desloca em linha reta até o ponto B. Olha lá, voltagem, fazer se mover as cargas. Isso é uma diferença de potencial. Fazer uma carga se mover, devido a um campo elétrico que faz surgir uma força elétrica e que gera um deslocamento. Força vezes deslocamento é trabalho. Um trabalho está relacionado com a energia potencial, que é exatamente uma voltagem. É uma energia potencial por unidade de carga. Que lindo. Nossa, mano, é só comigo, senadores. Que eu estou vendo uma conciliação, uma sequência didática sendo construída na sua mente. Muito massa, né? Isso faz você elevar o nível do seu conhecimento, pode ter certeza. Muito massa. Vamos calcular aqui. Como que se calcula? O potencial de A em B. E aí o potencial tem que ter um começo e um fim, né? Tem que ter um ponto A e um ponto B. Sempre tem que ter. Esse potencial vai ser dado pela carga sobre a distância vezes uma constante carga, que é a energia elétrica por unidade de carga. Então é uma carga dividido pela distância. E não é distância ao quadrado. Não confunda com lei de Coulomb. Não confunda com campo elétrico. Lá o R é ao quadrado. Falou em energia, falou em potencial, o R não é ao quadrado, é só um R. Beleza, eu tenho aqui, qual que é essa carga elétrica? Pô, a carga elétrica positiva é 3 vezes 10 a menos 9. Já passei de nanocoulomb para coulomb. Eu gosto de exercícios que tenha conversão de unidade para já te ensinar isso, porque o PISM gosta muito de conversão de unidade, tá bom? 3 vezes 10 a menos 9 coulomb é a mesma coisa que 3 nanocoulomb. Eu vou somar aqui com o menos 3 nanocoulomb. Menos 3 nanocoulomb, porque é todas as cargas, pô. Todas as cargas, do ponto A para o ponto B tem que ter a relação das duas cargas. E aí detalhe aqui nas distâncias. A carga positiva está em relação ao ponto A, 1 centímetro, que é a mesma coisa que 0,01 metro. E a carga negativa está em relação ao ponto A, 1 mais 1 centímetro, ou seja, 0,02 metros. Seria 2 centímetros, né? O negativo em relação ao ponto A. E o positivo em relação ao ponto A. Estou calculando a voltagem no ponto A. Depois eu tenho que calcular a voltagem no ponto B também. E aí, ok. Isso aqui vezes uma constante K0, que é dado, 10 vezes 10 a 9, beleza. Essa matemáticazinha aqui já vou colocar a resposta aqui para você. Dá 1350 volt, que é a unidade de voltagem, a unidade de potencial elétrico. Potencial elétrico, voltagem, diferença de potencial, é tudo a mesma grandeza, tá, sonhador? É a mesma grandeza, que é calculada em volt, que é calculada também por essa formazinha aqui, que é a energia elétrica por unidade de carga. Então, Q sobre R vezes 1K. Beleza, isso é a voltagem A. E a voltagem B?
que é onde é o ponto final do deslocamento da carga, a voltagem B, vai ser dada pela carga sobre R vezes K, mesma jogada, mesma forma. Só que aqui agora o R está mudando, porque a carga positiva em relação ao ponto B, na verdade são 2 centímetros. Esses 2 centímetros é 0,02 metros. E a carga negativa em relação ao ponto B é só 1 centímetro. Esse 1 centímetro é 0,01 metro. Não se esqueça das cargas aqui, ó. Menos 3 vezes 10 a menos 9 coulomb, que seria essa carga elétrica. Ô, Gabrielzão, lá na lei de Coulomb você fez exercícios que você omitia o sinal. Ok. Mas lá na lei de Coulomb teria como... a força é um vetor. Então teria como saber o sentido só de saber se a carga é positiva, negativa, força de atração, força de repulsão, só utilizando o romantismo. A gente fez esse exercício. Então não precisava do sinal. Aqui eu preciso do sinal porque esse potencial é uma grandeza escalar, pô. Aí mudou tudo. Então o sinal negativo aqui é importante. Não que lá não fosse importante, mas eu omitia o sinal da fórmula só para a gente fazer uma análise vetorial da força. Por exemplo, essa carga positiva teria uma força de atração em relação à carga negativa. Então a força aqui estaria da esquerda para a direita, eu não preciso botar sinal então da carga. Eu sei que a força teria sentido da esquerda para a direita, é uma força de atração. Para que botar o sinal da carga? Não precisa. Para se confundir? Não precisa. Aqui eu preciso botar o sinal. Eu tenho que botar esse menos aqui, porque eu estou falando de potencial elétrico. V, voltagem, diferença de potencial. Então eu tenho que colocar esse sinal. Ok? Demais. Que vai dar menos 1.350. Beleza, menos 1.350. Então eu tenho aqui um potencial, é a diferença dos dois. O potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. É a diferença de potencial. É a diferença, um menos o outro. Eu vou diminuir, um menos o outro. Pô, Gabrielzão, vai dar zero. Claro que não, pô. Que zero? É um menos o outro. É o VA menos o VB. O VA é 1.350, o VB é menos 1.350. Um menos o outro, negativo com negativo fica positivo. Eu vou ter, na verdade, 2.700 volt. Então, essa carga positiva e negativa faz deslocar uma partícula de A até B com uma diferença de potencial de 2.700 volts. O que isso significa? Que a energia elétrica por unidade de carga de A para B é de 2.700 joule a cada coulomb de carga. O que isso significa, Gabrielzão? Que essa carga tem um campo elétrico que atinge essa partícula, faz surgir uma força elétrica que gera um deslocamento. Então, gera trabalho. Esse campo elétrico gera trabalho. Se gera trabalho, gera uma diferença de potencial. E também, essa carga elétrica negativa tem um campo elétrico nessa partícula, faz surgir uma força elétrica que gera um deslocamento, tem um trabalho relacionado a esse campo elétrico, então tem uma diferença de potencial. Pelo teorema trabalho e energia está tudo relacionado. Tudo relacionado. Olha que lindo, olha que lindo. Eleve o nível do seu conhecimento entendendo a física. Muito massa. E principalmente aplicando aqui no exercício do PISM. Pô, a gente quer passar no FJF, então preciso fazer um exercício do PISM. Muito massa mesmo. 2013. E aí entenda o conceito, não entenda a questão. Não precisa entender essa questão, de jeito nenhum, tá bom? Mas precisa entender o conceito. O conceito vai ser cobrado novamente. Uma garrafa de Leyden, tá aqui a garrafa de Leyden, é um capacitor de alta tensão, a gente vai conceituar capacitor agora na próxima parte da aula, inventado por volta do ano 1745. Consiste num pote cilíndrico de material altamente isolante, então tem aqui um pote cilíndrico, esse material aqui é altamente isolante, com folhas metálicas fixadas na superfície interna, então eu tenho folhas metálicas aqui, ó. Ou seja, condutor. O metal é um condutor. E externa do frasco. Então aqui em preto tem esse metal. Tem esse metal. Como mostra a figura. Um terminal elétrico atravessando a tampa do pote em contato com a folha interior. E um terminal externo faz contato com a folha exterior. Então tem aqui, ó, um terminal negativo em contato com a folha interior e um terminal positivo em contato com a folha exterior. É isso que ele está falando. Ligando os terminais a uma bateria, ou seja, uma bateria tem uma diferença de potencial, vai fazer movimentar cargas. Isso que é potencial. Faz mover cargas. Pode-se acumular carga nas superfícies metálicas. Beleza. A ideia de usar pote tampado veio da teoria antiga de que a eletricidade era um fluido e que poderia ser armazenado na garrafa. Então essa garrafa aqui vai armazenar energia, porque tem uma diferença de potencial. Num experimento de eletrostática, Ana quer construir garrafas de Leyden com frascos de vidro. Ela usa 2 frascos de maionese, A e B, de tamanhos iguais. Mas a espessura das paredes de vidro do frasco A é 4 milímetros e a espessura da parede do frasco B é 2 milímetros. Os terminais dos 2 frascos são submetidos a uma tensão de 12 volt. Ele já te deu aqui a tensão. Tensão é a mesma coisa de potencial. Não sei por que tem esse monte de nome, mas entenda. Tensão, potencial elétrico, diferença de potencial, voltagem, tudo é a mesma coisa. Volt. Pela unidade você mata a jogada. A única grandeza que tem unidade volt é o potencial. É a voltagem. Com o uso de baterias durante bastante tempo. Considere que a área total das folhas metálicas em cada uma das garrafas é de 0,02 metro quadrado. Esses números aqui vão ser importantes para a gente fazer a letra B, a letra C,
que vai ser na parte 5 dessa aula, tá bom? Na próxima aula aqui, no próximo vídeo aqui a seguir na plataforma aqui da Hotmart. Essa letra A fala de voltagem, que é o que a gente está estudando. Considerando a garrafa de Line como um capacitor de placas paralelas, a gente vai ver o que é um capacitor já já, calcule o campo elétrico entre as paredes dos condutores para as garrafas A e B. Gabrielzão, ele me deu a voltagem e está pedindo o campo elétrico. Tem alguma equação que relaciona os dois? Claro. Olha aqui a equação. O potencial é igual ao E vezes a distância. Ao E vezes a distância. Caraca, Gabrielzão, você me deu essa fórmula? Vamos voltar. Voltemos, eu te dei essa fórmula. Eu te dei essa fórmula. A energia elétrica não é a carga vezes o campo elétrico vezes a distância? Beleza. Tudo isso por causa do teorema trabalho-energia? Ok. E o potencial não é energia elétrica por unidade de carga, ou seja, é energia elétrica dividido pelo Q, pela carga. Eu corto esse Q daqui, ó. Então fica campo elétrico vezes a distância. Que é exatamente isso aqui, ó. Campo elétrico vezes a distância. Ó, perdão, isso aqui, ó. Campo elétrico vezes a distância. Vezes a distância. Tá bom? Campo elétrico vezes a distância. Ok. Que é uma outra equação. E aí eu coloco ela aqui em forma de exercício. Só que todas as equações estão relacionadas. Todas as equações estão relacionadas. Então, o potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância mesmo. O campo elétrico é o que ele está me pedindo, então eu já vou isolar esse campo elétrico. A voltagem ele me deu e a distância ele me deu também. Ele me deu também, ó, porque é 4 milímetros no frasco A. O frasco A tem 4 milímetros de espessura. Ou seja, essa distância é 4 milímetros. De milímetro para metro eu divido por 1000. Então 4 vezes 10 a menos 3 metros. Eu tenho que usar em metro, tá, gente? A unidade internacional. Tem que utilizar em metro. Ou seja, esse campo elétrico é 3 vezes 10 elevado a 3 volt por metro. Caraca, Gabrielzão, a unidade de campo elétrico não era Newton por Coulomb? Sim. Newton por Coulomb é a mesma coisa que volt por metro. Pode ver, cara. É a mesma jogada. Volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb. Então é até uma outra unidade de campo elétrico. Se ele te der o campo elétrico lá em volt por metro, não assusta. É campo elétrico. É necessariamente a mesma grandeza. Não está falando de outra grandeza. É a mesma grandeza. Necessariamente é a mesma grandeza. É o campo elétrico. Volt por metro também é a mesma grandeza do que Newton por Coulomb. É a mesma jogada. Tá bom? Isso na garrafa A. E na garrafa B? Na garrafa B ela já tem 2 milímetros. Mas a voltagem é a mesma. Então eu vou fazer a mesma conta. Eu vou pegar o potencial dividir pela distância. A distância aqui é de 2 milímetros, que eu já converti para metro. 2 vezes 10 a menos 3 metros. Eu faço essa continha. Olha que conta fácil, isso ainda. Olha que conta fácil. 12 por 2 dá 6. 1 dividido por 10 a menos 3 dá 10 a 3. Eu repete a base e inverte aqui agora o expoente. 10 a menos 3. Porque eu estou passando ele para o numerador, né? Esse numerador está aqui em cima da divisão. Então, se eu estou passando um 10 a menos 3 para cima da divisão, eu multiplico pelo negativo. Então, o 10 a menos 3 vira um 10 elevado a 3. Olha que continha fácil. Bem tranquilo isso aqui. 2013. Entendo o conceito cobrado? Não precisa entender a questão. Valeu, sonhador? Demais.